todos! Essa é uma introdução padrão, então vocês vão ouvir isso por mais 6 ou 7 vezes. Recentemente eu li Tia Coisa e a estudante de psicologia em mim se divertiu fazendo um monte de roteiros com as histórias, curiosidades e reflexões sobre as questões psíquicas de cada personagem do Clube dos Otários. Esses são vídeos de análise da versão do livro de Tia Coisa. Obviamente terão spoilers, então estejam avisados. Que bom que você está aqui! Por favor, aproveite para se inscrever, deixar seu like e me contar nos comentários sobre quem é o seu personagem preferido. Dito e feito tudo isso, aproveitem o vídeo. Beverly Marsh tinha 11 anos no verão de 58. Ela é chamada principalmente de Bev, então é assim que vamos chamá-la a partir de agora. Por Bowers, ela era chamada de Mac Piranha, entre outros apelidos. Pela família e os otários, Bev era chamada de Bev, e assim, gente, já deu pra perceber que eu sou meio enrolada com o inglês, né? E na minha cabeça não tem diferença nenhuma entre o Bev, que já é um apelido, e o Bev com 2 Vs. Na minha leitura, eu sempre lia como Bev, pra fazer uma diferença, mas essa sou eu fazendo palhaçada. O ChatGPT me disse que a diferença é que é tipo Bev e Bev. O som do I é mais pronunciado. Seguindo adiante, outro apelido que podemos encontrar, este usado pelo Rich e pelo Mike, é o Gata. Eu não sei qual é o apelido original, mas na tradução ficou Gata e só os dois usam porque eles não estão tão apaixonados assim e são mais desinibidos. Tem uma questão com a aparência da Bev porque os olhos dela são descritos de forma diferente por cada personagem, e não tem nenhuma descrição dela mesma quanto à própria aparência, então a gente não faz ideia de qual é a cor dos olhos dela. Para o bem, os olhos eram verde acinzentados, enquanto Rich diz que eram azuis acinzentados. Stein diz que eram azuis, enquanto no futuro o marido da Bev os descreve como verdes. A mãe do Ed também vai dizer que a Bev tinha olhos de jade, então é mais provável que eles fossem verdes mesmo por uma questão de quantidade ali de pessoas que descreve como sendo tons de verde. Quem tem olho claro, dependendo do tom, pode parecer ter uma cor mais puxada para o azul ou para o verde, dependendo do sol. Bev é descrita como sendo simplesmente linda. Tinha pele clara, era alta para a idade, tinha cabelos ruivos brilhantes que caíam sobre os ombros, lábios naturalmente vermelhos e algumas sardas no nariz. E ela sempre usava rabo de cavalo de forma casual. Outra coisa sobre a aparência da Bev é que ela sempre aparecia com hematomas. Ela sempre tinha alguma marca nos ombros ou no rosto, e como ela tinha pele clara, isso sempre ficava bem evidente. Aproveitando que o assunto é a aparência, eu acho válido falar sobre a questão da puberdade e do amadurecimento feminino. No livro, o corpo da Bev está mudando, isso é notado tanto por ela como pelo restante dos personagens, e é descrito com uma riqueza de detalhes muito grande. Eu sei que é da natureza do Stephen King ser descritivo com a aparência, eu cheguei a falar disso no vídeo que eu fiz reclamando do livro, mas não deixa de ser desconfortável saber que por trás do texto tem um homem adulto escrevendo desse jeito sobre uma menina de 11 anos. Eu acho que ele pesou a mão e muito me admira não ter tido um editor para ver o mau gosto disso. Não tem qualquer necessidade dessas descrições serem ressaltadas com tanta recorrência. E já que esse é o assunto, eu queria falar sobre como mulheres vivenciam a puberdade de forma diferente dos meninos, porque é nessa época que começamos a aprender a esconder e a temer o nosso corpo. É quando começa a ser cobrado sobre sentar que nem moça. E aí também que as mães começam a não deixar as meninas sentarem no colo dos homens da família, tipo tio, pai, avô. Eu sempre fui uma criança bem pequenininha, então todo mundo da minha família sempre me carregou no colo até uns 10 anos, mas nisso a minha mãe já começou a cortar. Eu, por exemplo, você pega no colo pelo meu padrinho. Não que meu padrinho já tenha feito alguma coisa, e por favor, eu também não estou aqui para fazer juízo de valor e entrar na discussão se isso é certo ou se não é. O ponto que eu quero fazer é que se teme muito o corpo feminino, e a gente é ensinada a temer isso também. É quando as meninas precisam começar a se cobrir e ter um distanciamento do masculino, porque elas podem provocar os homens, o que é um dos maiores absurdos da nossa sociedade. Abuso é tão normalizado que é normalizado você afastar a menina dos parentes homens. É quando aprendemos a nos esconder e falar sobre menstruação, sexo e mudanças físicas nem pensar, e com certeza não perto dos homens. Isso não chega nem a ser verbalizado, o que inadvertidamente faz com que a gente se sinta suja por menstruar, por se masturbar ou por pensar em sexo.
E isso é só falando em um contexto social, porque se eu começar a falar de culpa cristã, eu poderia passar horas aqui. De qualquer forma, eu achei válido esse adendo, porque naturalmente a puberdade é uma fase muito difícil para todo mundo, mas especialmente para as mulheres, porque enquanto os meninos são ensinados a terem orgulho de terem pelo no peito e do seu próprio crescimento, nós mulheres não costumamos sequer contar as mudanças que acontecem com a gente, porque a vergonha faz parte de crescer. A Bev sempre andava com cigarros enrolados na manga da blusa. Ela fumava principalmente com Rich, tanto que eles eram bem próximos por causa disso, chegando a se conhecerem antes da formação do Clube dos Otários. Eu sei que é fumo infantil e eu não estou falando o suficiente dos perigos disso, mas são os anos 60, estranho era encontrar alguém que não fumasse, embora 11 anos ainda fosse muito cedo. Bev tinha uma personalidade meio moleca, no sentido de se enturmar mais com os meninos e de não ser tão tipicamente feminina. Ela tinha sim uma preocupação com as roupas, já na infância a gente consegue ver vestígios dessa inclinação dela para ser estilista, mas ela também usava rabos de cavalo e estava sempre com hematomas pelo corpo, o que dava a ela uma aparência meio desleixada, menos delicada do que as meninas normalmente eram. A Bev também falava palavrão, gostava de atirar, correr, subir em árvore. Ela inclusive era a melhor entre os perdedores nisso. Ela era considerada meio grosseira, porque ela respondia as pessoas à altura e não deixava ninguém diminuí-la, muitas vezes xingando, o que fazia com que as meninas acabassem se afastando dela. Rich disse uma vez que a Bev poderia ser líder de torcida, o que ela amargamente respondeu dizendo que isso não era para garotas como ela, além de que ela também não teria quem pagasse pelos equipamentos esportivos e uniformes, então mesmo que ela quisesse entrar para algum time, ela não poderia. Obviamente, esse tipo de atitude e o fato dela ser a única menina do clube podem fazer a gente pensar no clichê da Smurfette, é a ideia de que existe uma personagem feminina dentro de um grupo constituído por personagens masculinos e a única característica dessa personagem é o fato dela ser mulher, para ter alguma representação feminina. Essa personagem normalmente não tem história de fundo ou conflito, e se tem, vai girar em torno da sua relação com os personagens masculinos, e às vezes, para piorar, ela ainda é colocada como donzela em perigo. Dando mérito onde há mérito, Stephen King desenvolve a Bev muito bem. Ela tem uma personalidade bastante rica e os seus conflitos não giram em torno apenas de ser um par romântico. Então ele não cai no clichê da Smurfette e ele também não cai no clichê do homem de saia, que é quando uma personagem feminina, para ser forte, é retratada como sendo fria e distante de tudo que é considerado tipicamente feminino. O podcast Os 12 Trabalhos do Escritor tem uma entrevista muito boa sobre personagens femininas que eu sempre revejo, com a Camila Fernandes, Gabriela Colissigno e Lúcia Merege, onde elas falam sobre isso. Eu acho que outra coisa que não é legal que façam com as personagens femininas, eu acho que volta para aquela questão da personagem forte. É criar uma personagem que é um homem de saias, basicamente. E não tô nem falando de você ter escrito um homem e trocado o gênero, mas é querer que a personagem seja forte, então ela é praticamente um cara. Isso talvez funcione em algum tipo de história, mas normalmente isso não é bem trabalhado e não fica bom no geral. Assim. E ela costuma também ter realmente até características de soldado homem mesmo, né? Cabelo curto, essas coisas, né? Sim, ela usa cabelo curto, ela é alta, forte e, tipo, normalmente essas personagens são coração de gelo, sabe? Elas não se apaixonam. E eu acho que caem em estereótipos muito ruins das mulheres. Stephen King, no entanto, não cai nesse clichê. Ainda que a Bev não tenha uma aparência delicada ou doce, o que distancia ela do que é considerado tipicamente feminino, ela ainda tem momentos de fragilidade e gentileza. Ela é a personagem que mais chora, com frequência, aliás, o que não diminui em nada a sua força ou o respeito que todos os outros personagens têm por ela. Bev tem momentos de timidez e insegurança, ao mesmo tempo em que é ousada e audaciosa. Ela também demonstra um cuidado muito grande com os meninos, acho que principalmente emocionalmente, mas sem cair em outro clichê de personagem feminino machista, é o arquétipo materno, onde a figura feminina fica com a função de cuidado, se tornando praticamente a mãe do grupo, partindo dessa ideia ignorante de que cuidado é algo inato às mulheres. E deve estar passando na tela agora um exemplo de Capitães da Areia, mas não entendam isso como uma crítica muito ferrenha, é simplesmente uma problematização. A arte espelha a vida e na vida real, mulheres frequentemente são colocadas nesse tipo de papel, às vezes sem nem nos darmos conta.
Então é importante a gente estar ciente desses clichês e dispostos a discutirmos eles. O fato de uma obra contar com esse tipo de personagem não tira o valor dela ou a classifica como ruim. Significa simplesmente que ela reflete nossa cultura e padrões de comportamento. Surpreendentemente, a mãe da Bev está viva no livro. O nome dela é Elfrida Marsh. Ela era garçonete, frequentemente trabalhando no turno da noite e fazendo hora extra. O pai da Bev se chamava Alvin Marsh e ele era zelador no hospital de Delhi. Obviamente, eles não ganhavam muito dinheiro, por isso moravam na parte pobre da cidade. Aparentemente, a Bev era até mais pobre que o Bill, que é descrito como sendo de origem humilde, mas ele não morava nessa parte ali de Delhi. A mãe da Bev era uma mulher sofrida que sempre tinha uma expressão de tristeza no rosto. Elfrida amava a filha, amava de verdade, mas infelizmente não podia estar muito em casa. Embora em seu tempo de folga, Elfrida e a filha faxinassem a casa juntas, era a Bev quem fazia as refeições do pai, era ela quem lavava as roupas, e é mencionado que a Bev trabalhou como babá em algum momento, então imagino que ela também ajudasse em casa nas despesas, ou pelo menos ela não estava pedindo dinheiro para os pais. O pai da Bev batia nela por coisas insignificantes, como uma pilha de pratos que ela quebrou. Ele também dizia que ela nunca ajudava em casa, que ela não sabia cozinhar e que só passava todo o tempo com a cara enfinhada em algum livro. Parecia que ela não queria crescer e ele se preocupava. E ele batia nela porque se preocupava muito mesmo. A mãe da Beverly também era vítima dessa violência e por causa disso ela não podia defender a filha. E você pode me perguntar, por que ela não saía de casa? Gente, a gente está falando de 1958. Ainda hoje existem inúmeras mulheres que permanecem em casamentos abusivos porque dependem deles para sobreviver. Imagina nessa época. Ah, mas ela trabalhava. Sim, mas pensa que o pai da Bev também trabalhava e ainda assim eles passavam dificuldades financeiras. Que condições a mãe da Bev teria para sustentar ela e a filha sozinhas? E ainda havia o julgamento social de uma cidadezinha com 30 mil habitantes, extremamente tradicional e conservadora. Não existia um caminho simples para ela fugir. Uma coisa assustadora sobre o pai da Bev é que ele não bebia, não fumava, não usava nada e aparentemente não tinha nenhum tipo de transtorno ou instabilidade mental como o pai do Henry. Ele também não traía a mãe da Bev, pois dizia que tinha todas as mulheres de quem precisava em casa. Alvin era um homem que parecia bastante saudável e estável e ele só batia na filha porque acreditava que ela merecia aquilo, que ele tinha esse direito e fazia isso como uma forma de corrigi-la e controlá-la. E isso é, de alguma forma, muito mais assustador. Foi algo que me pegou de surpresa quando eu li, porque a gente costuma associar figuras violentas, agressivas e abusivas a alguém desorientado, que tem alguma questão mental, algum trauma, ou que bebe muito e perde o controle, e não sabe controlar a própria raiva. Mas o Alvin não. Talvez ele tenha tido uma infância difícil, traumática, e esse seja um comportamento aprendido, algo geracional, como acontece com o marido da Bev no futuro, mas a gente não sabe disso, isso não é descrito no livro, é apenas uma possibilidade. Claro que qualquer pessoa pode ser uma agressora, eu não estou dizendo que alguém precisa ser alcoólatra, usuário de droga ou ter algum transtorno para agredir os outros, mas a questão é que em muitos casos são realmente essas pessoas que praticam violência doméstica. Mas não aqui, e talvez isso seja uma das coisas mais perturbadoras sobre o personagem, porque eu acho que a gente fica tentando encontrar um motivo para ele ser assim, e a gente não encontra. Bater e o abuso verbal são o máximo que o Alvin chega a fazer com a Bev, mas é nítido no livro que ele tem outras intenções. A Bev está passando por uma mudança física dentro do livro, isso é notado, e isso vai fazendo com que o Alvin fique cada vez mais protetor e possessivo. Ele está plenamente ciente de que a menininha dele está crescendo, e por isso, no momento do capítulo 1, ele estava passando cada vez mais tempo fora de casa, como se ele estivesse tentando evitar alguma coisa ou se autocontrolar de alguma forma, o que é extremamente desconfortável de ler. A Bev diz que o Alvin frequentemente parecia sentir certo nojo dela, como se estivesse tentando evitar alguma coisa ou se autocontrolar de alguma forma. O pai da Bev também era muito superprotetor com ela. A Bev estar crescendo o deixava incomodado, porque se ele estava percebendo isso, outras pessoas também estavam. Então ele tem uma postura muito rígida com ela e obviamente isso não tem a ver com proteção, mas sim com controle. Isso é algo muito presente na história da personagem, que é sobre como o corpo dela não é dela. Repetidamente, ao longo de todo o livro, tanto na infância como na vida adulta, a Bev não tem muita escolha sobre como o corpo dela é tratado, sobre o que é feito com ele, nem mesmo, por exemplo, o que ela escolhe consumir.
Então isso está presente na história e é por isso que eu vou ser uma pessoa que vai ter muitas críticas, mas que também consegue enxergar um ponto positivo na maldita cena do esgoto, porque aquele foi um momento onde ela teve o controle do próprio corpo. Volto a repetir que existiam maneiras melhores de ter feito isso, mas é inegável que foi um momento de enfrentamento do medo e de imposição de poder sobre o próprio corpo. E eu tenho que falar, né, que isso é uma interpretação minha, a cena é mal escrita, é desconfortável e mal motivada se analisada superficialmente. De qualquer forma, essa superproteção e os comportamentos violentos do Alvin vão escalonando ao longo da história, o que vai deixando a Bev cada vez mais assustada e a mãe dela também está assustada. Ela chega a ter uma conversa com a filha sobre isso, e a Bev é tão ingênua que ela nem sequer chega a se dar conta do real assunto dessa conversa. Ela sabe que existe algo errado, mas ela não sabe explicar da forma que um adulto explicaria. Alvin também começa a ter dificuldade para lidar com o fato da Bev estar crescendo, mas ele não parece ter uma preocupação que nem a mãe do Ed, que não quer que o filho cresça porque ele vai deixá-la. Essa é uma preocupação muito predatória, como se ele tivesse medo de perder o controle sobre ela, porque aquele corpo que até então ele controlava, o que ia vestir, onde estava, com quem estava, passa a sair, mentir, fumar, e como o Alvin era muito controlador, isso começou a incomodar cada vez mais. Apesar de tudo isso, a Bev só vai ser capaz de reconhecer que odiava o pai 27 anos depois. Eu vou contar um segredo pra vocês. A gente pode amar e odiar alguém ao mesmo tempo. As pessoas tendem a ter dificuldade de compreender isso. No geral, a gente tem muita dificuldade com ambivalência, e nesse caso é algo que a terapia ajuda bastante, que é nessa compreensão de que você pode ter coisas que você valoriza e ama em alguém, ao mesmo tempo em que tem coisas que absolutamente despreza na pessoa. Somos seres complexos e cheios de dicotomias controversas. Faz parte de ser humano. Deixando claro que amar e odiar aqui estão sendo usados como forma de simplificação, ok? Mas de forma simples, a gente pode ter esses dois sentimentos por uma mesma pessoa. O problema é que reconhecer que sentimos ódio por alguém que dizemos amar é muito difícil e vem acompanhado por sentimentos de culpa, vergonha e invalidez. Uma pessoa abusiva não é sempre abusiva. Uma pessoa violenta não é o tempo todo violenta. O Alvin é um pai que pune, mas ele também é um pai que abraça, que protege, que se preocupa. Quando se é uma criança, isso é ainda mais difícil de entender, porque como é que você vai odiar o seu próprio pai? Principalmente quando ele diz que faz isso tudo porque te ama. O Alvin batia na Bev e dizia coisas horrorosas, mas ele também fazia lanches para ela nas tardes de domingo e a ensinava a desenhar pequenos animaizinhos. Tem um passarinho aqui no fundo, alguém conseguiu ouvir? Ai, eu amo o Brasil, gente. Eu sinto que aqui é um dos poucos lugares no mundo onde a gente pode estar na cidade grande e ter pássaros cantando nas ruas. Ele era um pai com quem ela podia rir e que, apesar de tudo, a Bev acreditava que se preocupava com ela. Esse tipo de conflito das vítimas é algo que as pessoas muitas vezes desconsideram. É como você chegar numa mulher e perguntar por que ela ainda está com um homem que bate nela, desconsiderando que é esse homem quem sustenta a casa, é ele quem paga as contas, quem compra comida, se tem um problema é ele quem resolve. Com certeza ele não era assim no começo e com certeza não é assim o tempo todo. E do outro lado você tem alguém em uma posição de fragilidade que muitas vezes se sente indigna e culpada por sequer ousar sentir raiva desse homem que faz ou já fez tanto por ela. E olha que eu estou sendo extremamente prática aqui, ignorando questões de dependência emocional e contexto histórico. A Bev era alguém que sofria bastante bullying, mas não só do Henry Bowers, como os outros membros do clube, mas de outras crianças, incluindo de meninas. Tem alguns motivos pelos quais a Bev sofria bullying, e o primeiro deles é porque a Bev era pobre. Além de morar em uma área bem precarizada de Delhi e usar roupas de segunda mão, corriam boatos de que a sua mãe era prostituta, fofoca que circulava tanto entre os adultos como no meio das crianças que menosprezavam a Bev por isso, chamando ela de ladra e xingando a mãe dela. Outro motivo são as roupas que a Bev usava. Como eu disse, a Bev era meio moleca e ela não costumava usar o mesmo tipo de roupa que as outras meninas usavam. Por serem muito pobres, os pais da Bev não tinham dinheiro para comprar roupa para ela, então ela só usava roupas de segunda mão, como mocassins surrados e saias grandes demais que provavelmente vieram do Exército da Salvação. E como ela sempre estava com hematomas, essas saias eram sempre abaixo do joelho. Para tentar minimizar isso, a Bev fazia várias adaptações em suas roupas para deixá-las mais bonitas, então vira e mexe tem algum personagem que menciona uma alteração que ela fez, o que já mostra sua inclinação para a confecção de peças. Por fim, como eu já mencionei, a Bev andava com um monte de meninos, o que não é visto com bons olhos numa cidade conservadora como Delhi. Falando especificamente do Bowers, tem algumas interações da Bev com ele e os amigos dele ao longo do livro,
A mais expressiva talvez seja quando a Bev estava sozinha no lixão praticando tirar o alvo. Ela estava apertada para fazer xixi e em sua procura por um local, ela acaba se deparando com Bowers e os outros em uma competição esquisitamente detalhada sobre peidos. Depois ela vê o Rocksteady ser comido vivo por larvas astrais que saltaram de uma geladeira onde ele vinha guardando pequenos corpos de animalzinhos porque ele é um psicopata. Também, enquanto é perseguida pelo pai no final do capítulo 1 e consegue se livrar dele, ela se envolve em uma perseguição com Bowers, que também é a coisa a essa altura, o que leva a Bev a se esconder na sede do clube, onde Ben já estava lá, o que resulta na primeira e última conversa sincera desses dois. Eles também se abraçam e daqui a pouco a gente volta a falar disso. A Bev foi a última perdedora a ter contato com a coisa. Ela estava no banheiro quando ouviu saindo do ralo da pia um pedido de ajuda. Essa voz dizia que o palhaço tinha levado ela para lá e que em breve levaria a Bev e os amigos dela também para flutuarem. Nessa altura da história já estavam acontecendo muitos desaparecimentos na cidade e as vozes que a Bev ouve são justamente dessas crianças desaparecidas. Obviamente a Bev fica preocupada, mas quando ela se aproxima do ralo para olhar, um jato de sangue sai do encanamento e suja o banheiro todo. A mãe da Bev estava trabalhando no turno da noite, então quando a Bev grita, é o pai dela que aparece no banheiro, e aí são 3 coisas assustadoras. A primeira é o sangue no banheiro, a segunda é o pai dela no banheiro, e a terceira é o pai dela no banheiro não vendo o sangue do banheiro. Os perdedores são crianças, logo estão predispostos a acreditarem e, por sua vez, enxergarem esse tipo de magia. Alvin, no entanto, não vê nada no banheiro e, para não irritá-lo, parecendo que estava gritando à toa, a Bev inventa que viu uma aranha. A Bev começa a ficar com medo de estar enlouquecendo. Esse é um medo real e que inclusive perseguiu muitas mulheres ao longo de muitas décadas, porque qualquer motivo era um motivo para sermos internadas. É por isso que a Bev decide contar ao Ed, Ben e Stan sobre o banheiro, porque esses eram meninos em quem ela achava que podia confiar, e de fato eles conseguem ver o sangue e ajudam ela a limpar o banheiro. O livro avança, os perdedores estão determinados a derrotar a coisa, o Bill pediu ajuda, tem gente morrendo, eles são heróis, todos esses motivos os quais a gente já falou em vídeos anteriores, e obviamente a Bev está no meio. Como uma das formas que a coisa assume é a de um lobisomem, eles decidem usar bilhas de prata para matá-la. O estilingue que eles usam pertence ao Bill, mas dentro do clube, quem realmente sabe usar o estilingue é a Bev. Ela é quem tinha a melhor mira, ela tirava de forma quase casual, sem mirar e ainda assim conseguia acertar. Então ela é escolhida para matar a coisa. Inicialmente a Bev está muito insegura com isso, ela tenta recusar, mas o Bill a convence, ele tem muita fé nela, o restante do clube também, inclusive o Bill chega a dar o estilingue para ela. Ainda assim ela continua meio incerta, ela treina ao longo do livro para não errar, e quando chega no dia em que todos os perdedores vão na Neighbot, suas mãos estão tremendo, e ela só tem 2 bilhas. Ela erra a primeira, mas acerta a segunda, conseguindo fazer a coisa gritar, mas não é o suficiente. As bilhas acabaram, mas todos os perdedores começam a gritar palavras de incentivo para que a Bev matasse a coisa. Então Bev mira o estilingue e a coisa está tão assustada que acredita nesse blefe e recua de volta para dentro dos esgotos. A gente perdeu essa sequência nos filmes, mas um equivalente é a Bev enfiando uma lança na cabeça do Pennywise e salvando a vida do Ed, Rich e Bill. Por fim, no final do capítulo 1, a coisa tem uma influência muito forte sobre o pai da Bev, o que faz com que ele tente atacá-la, dessa vez com intenções muito mais lascivas. Em agosto de 1958, a Bev passa a manhã brincando com os perdedores no Bellins normalmente. Isso era algo que ela não contava para os pais. Conforme o verão avança, ela começa a mentir cada vez mais para eles, algo que ela fazia com facilidade, embora quando ela mentia para a mãe, ela se sentia envergonhada. Quando a Bev volta para casa, seu pai a confronta sobre ela estar andando com os meninos, questionando sobre o que ela os deixou fazerem com ela. E ele está tão furioso que a Bev sente que ele pode mesmo matá-la. Embora ela logo se desfaça desse pensamento, porque que absurdo, né? Pais não matam suas filhas, né? A Bev não reconhece o próprio pai e percebe que se trata da coisa, embora ela entenda que a coisa só usa o que já estava ali. Aqui a Bev não bate no pai dela com a tampa da privada, mas ela foge dele em uma cena de perseguição pela cidade, onde inclusive ela pede ajuda a outros moradores que simplesmente a ignoram porque a coisa já tinha bitolado a cabeça de todo mundo. E essa é a última interação que a gente vê da Bev com o pai dela.
Eu fico muito incomodada em saber que o Alvin ficou vivo e que a Bev teve que continuar morando com ele depois do capítulo 1. A gente não faz ideia de quando ela saiu de Derry, então só podemos esperar pelo melhor, embora a relação deles com certeza não tenha melhorado, porque depois de deixar Derry, a Bev nunca mais falou com o pai. A gente sabe, no entanto, que o Alvin chegou a enviar um cartão postal de Derry em 75, o qual a Bev nunca respondeu, e essa foi a última notícia que ela teve do pai dela. 5 anos depois o Alvin morreu, mas a Bev só vai saber disso mais 5 anos depois, quando ela retorna para Derry no capítulo 2. A gente também não sabe o que aconteceu com a mãe dela. Eu tenho um entendimento que talvez as duas possam ter saído de Derry juntas, porque é suposto que a única coisa que prendia a Elfrida no casamento era a Bev. Ela não parecia amar o marido, e se a Bev saiu de Derry, não teria motivos para ela não ter ido junto com a filha. Mas isso é só eu sendo esperançosa. Falando dos otários, eu acredito que deve ter sido muito difícil para eles verem a Bev sempre aparecendo com hematomas. É de se supor que eles entendessem que era o Alvin quem causava aquilo nela. Eles sabiam que ela tinha algumas restrições, que ele era muito rígido, dá pra saber que o pai dela batia nela. O que acontece é que eles não tinham com quem contar, né? Não tinham como denunciar esse tipo de coisa, porque pais baterem nos filhos era uma coisa muito comum. Eu não sei dizer nos Estados Unidos, mas no Brasil, para vocês terem ideia, até 1990 ainda havia palmatórias nas escolas, e a Lei da Palmada, que vai dizer que toda criança e adolescente tem o direito de ser educada e cuidada sem o uso de castigo físico, só vai ser promulgada em 2014, e teve que uma criança morrer, que foi o Bernardo Boldrini, de 11 anos, para isso entrar em debate de forma mais expressiva. E mesmo essa lei ainda gerou muita polêmica na época. Eu achei até esse cara que em 2014 tava, super revoltado com a Lei da Palmada, super defendendo bater em criança, o que, gente, é um absurdo. Eu fiquei chocada lendo. Isso me leva a fazer uma breve menção para dizer que não bater na criança não é a mesma coisa de não educar. Agressão física ou psicológica nunca deve ser solução para nada, mas isso não significa que você não vai colocar regras, impor limites e até castigar a criança para educá-la, mas, mais uma vez, sem violência. E mesmo castigo sendo uma possibilidade, como estudante de psicologia, eu digo com certeza que reforçar o bom comportamento tende a ser muito mais produtivo do que punir o mau comportamento. E eu digo isso com propriedade científica. De qualquer forma, até um tempo atrás, bater em criança não era crime e era muito comum. Até hoje é, dependendo da região do Brasil. Então imaginem Derry, uma cidadezinha com 30 mil habitantes ali na década de 50 e 60. Não só era comum os pais baterem nos filhos, como era incentivado, porque era entendido que bater é igual a educar, e isso seria visto como direito do pai. Ainda mais o Alvin, um homem trabalhador que não bebia, não se metia em confusão, nunca causou problema, não traía a esposa. Além disso, mesmo que Derry não fosse inteiramente manipulada pela coisa, para quem a Bev ou os outros otários poderiam denunciar isso, se culturalmente era aceito na sociedade? Como eu já mencionei, a relação da Bev e do Rich era mais próxima porque os dois fumavam, eles já se conheciam antes da fundação do clube. O Rich chamou a Bev para o cinema, se oferecendo inclusive para pagar os ingressos dela. Eles se provocam com facilidade e eu sinto que eles conseguem conversar melhor do que Ben e Bev, porque o Ben era muito tímido e entre os dois sempre havia um silêncio. Porque se você tem só o livro como base, Ben e Bev parecem absolutamente pálidos quando você tem Rich e Bev reclamando um com o outro enquanto compartilham um cigarro. Depois do Rich, o perdedor de quem Bev mais parecia próxima é o Ben. O Ben é completamente apaixonado pela Bev, mesmo antes deles serem amigos. A Bev sabe que foi o Ben quem escreveu o poema para ela, porque o Ben não era nem um pouco sutil, além do Ben sempre tratá-la com gentileza. Tudo isso sempre mexia com ela, embora ela não soubesse explicar o porquê. Quando se tratava do Bill, a Bev o tinha no coração e teria morrido por ele, o que é dito de forma romântica, mas não é um sentimento exclusivo dela, porque todos os outros perdedores conservavam esse sentimento pelo Bill. Enquanto isso, o Bill definitivamente achava a Bev bonita e gostava dela. Ele a descreveu como enérgica e quase desajeitada. E note que as descrições do Bill para a Bev não são tão apaixonadas quanto as do Ben. Elas são mais voltadas para o físico dela e também o reconhecimento da personalidade. Porque o Bill tinha preocupações com o irmão morto e os pais depressivos. Ele não estava exatamente pensando em um romance com a Bev.
enquanto Ben tinha muito tempo livre. Ele era um garoto solitário que passava muito tempo no parque, lendo na biblioteca, onde ele criava essas fantasias de salvá-la dos valentões e escrevendo poemas. Então, são dois tipos de gostar muito diferentes. Outra coisa diferente na postura do Ben e do Bill com relação a Bev é que ambos querem protegê-la, mas com intensidades bem distintas. O Ben se preocupa mais que o Bill, ele se coloca na frente da Bev quando ela está em perigo e tem uma atitude de querer afastá-la nesses momentos, o que vem de um lugar de cuidado, mas também ele geralmente condescendente, porque, tipo, você conhece a Bev? Você acha mesmo que ela vai fugir no meio de uma guerra de pedras? O Bill tem uma atitude onde ele valoriza muito mais a independência da Bev e reconhece as capacidades dela, tanto que é ele quem determina que a Bev é quem vai atirar na coisa, mesmo quando a própria Bev não acreditava ser capaz disso. Mas até o Bill tem um momento onde ele subestima a Bev, que é quando ele tenta excluí-la do ritual do buraco de fumaça por ela ser uma garota. O ritual consiste em respirar fumaça em um espaço fechado para se ter visões. Os perdedores achavam que fazendo isso seriam capazes de saberem mais sobre a coisa. Racionalmente, eles precisavam de alguém do lado de fora, porque a gente está falando de 7 crianças em um espaço fechado, debaixo da terra, inalando fumaça. Eles não deviam nem estar fazendo isso, mas, dito isso, o Bill escolhe a Bev para ficar do lado de fora, o que é um absurdo se a gente considerar que o Ed tem asma. Obviamente, a Bev não aceita isso e ela luta pela participação dela no ritual. Ainda assim, apesar dessa cena, o Bill nunca deixa de reconhecer o quanto a Bev é forte e corajosa. E de qualquer forma, em um comparativo desses dois, acho que o principal fator que determina por que a Bev gosta mais do Bill romanticamente é porque o Bill lembra o pai dela. Claro, tem o fator de que a Bev achava o Bill mais bonito do que o Ben. O Bill é descrito pela Bev como sendo fofo. Além disso, ele era corajoso e tinha um magnetismo que fazia com que todo mundo o respeitasse muito. O Bill tinha uma confiança e autoridade que lembravam a Bev do próprio pai. Mas enquanto o Alvin era bruto e impositivo, a autoridade do Bill era firme, mas não por isso menos gentil, o que fazia com que a Bev sentisse por ele um carinho a mais. Apesar disso, a Bev amava todos os seus amigos, e é isso que ela diz para o Ben quando ela o confronta sobre o poema. Escondidos do Bowers na sede do clube, Ben e Bev se abraçam, e Bev diz que gostou das palavras do Ben, diz que precisava mesmo de palavras bonitas, e que não importa se ela ama o Bill, porque ela ama todos os amigos igualmente. Ela diz que talvez se eles fossem adultos isso importasse, mas eles são só crianças, e gente, a Bev é surpreendente madura nessa frase, porque ela tá certíssima. Eles têm 11 anos, depois desse verão eles nem se veem mais. Ela tem um pai violento em casa, ela tá numa situação de vulnerabilidade seríssima. O que importa é quem ela ama ou não. É verão, eles são crianças, tem um palhaço assassino perseguindo eles. Depois do encontro de Bev, Ben e Rich no cinema, eles se escondem do Bowers no Bellins. Essa foi a primeira vez que a Bev esteve lá e também foi a primeira vez que ela conheceu o Bill, o Ed e o Bradley Donovan. Isso gerou um padrão que se seguiria pelo restante do verão e a Bev estava oficialmente dentro do Clube dos Otários. Agora, talvez vocês estejam se perguntando quem é Bradley e por que ele não é o 8º membro do Clube dos Otários. Pelo menos essa foi a pergunta que eu me fiz enquanto lia. O Bradley também sofria bullying e se escondia no Bellins, assim como o restante dos perdedores, porque Bradley, assim como Bill, também tinha um problema de linguagem. Ele falava com a língua presa, tanto que ele e o Bill iam à mesma fonoaudióloga, então por que ele não integra o clube? Uma semana depois de ir ao Bellins pela primeira vez, a Bev encontra Ben, Ed e Bradley jogando moedas no meio-fio. Como a gente já mencionou, a Bev era realmente boa em esportes e qualquer tipo de jogo, na verdade. Então, quando ela ganha, o Bradley fica furioso, chamando a Bev de ladra e xingando a mãe dela de prostituta. A Bev fica ofendidíssima, óbvio, ela começa a chorar e ela grita que a mãe dela é garçonete. A coisa é que o Bradley não entendeu algo fundamental do clube. Os otários têm que ficar juntos. Porque toda a questão do Clube dos Otários é que eles são crianças que se escondiam no Bellins para fugirem dos garotos mais velhos que praticavam bullying com eles. Toda a essência do clube é que eles são perdedores. São crianças que têm problemas familiares e que sofrem na escola de várias maneiras e encontram uns nos outros o apoio e a ausência de julgamento que só tem ali. E o que o Bradley faz é justamente o oposto. É por isso que ele acaba sendo excluído do grupo e nem sequer é lembrado mais depois dessa cena. Acho que vale aqui a menção da relação da Bev com os outros 3 personagens que eu não mencionei. Stan, Ed e Mike amavam a Bev, o Mike um pouco menos, porque eles se conheceram por último.
A beleza da Bev é reconhecida por todos eles notam isso e inclusive notam o corpo dela, mas esses são apenas pensamentos, eles não estão falando nada do que pensam diretamente para Bev, eles não discutem isso entre si e nem tentam fazer nada sobre isso. Todos eles a respeitam incondicionalmente e eu acho que esse é um ponto importante, porque ao longo do livro, todos os personagens homens com quem a Bev se relaciona, seja em 58 ou em 85, assediam e abusam dela de alguma forma. Os perdedores são os únicos homens que sempre respeitaram a Bev, mesmo quando todos ainda eram crianças. E respeitar, eu digo tanto no sentido físico, quanto no sentido de admiração mesmo, que é super importante. Em algum momento após a faculdade, a Bev começou a trabalhar como estilista assistente em uma empresa chamada Delia Fashion, que ficava em Illinois, Chicago, que é onde a Bev passou a morar até o fim do capítulo 2. Aos 22 anos, ela se apaixonou por um jogador de futebol americano chamado Greg Mallory, que praticamente abusou dela depois de uma festa da fraternidade. Isso é mencionado bem de passagem, mas mostra como a Bev sempre esteve vulnerável e os limites dela nunca são respeitados e continuam assim até 1985. Em 1980, durante um encontro em um bar para solteiros, a Bev conheceu o Tom. Ele trabalhava no mesmo prédio que ela em uma empresa que não vem ao caso no setor de relações públicas. Assim que se conheceram, o Tom notou duas coisas sobre ela. A primeira é que a Bev era desejável e a segunda é que ela era vulnerável. E ele gostava muito dessas duas coisas nela. Além disso, a Bev era assustadoramente talentosa e Tom esteve esperando encontrar alguém como ela a vida inteira. Tom via nos desenhos da Bev uma máquina de ganhar dinheiro com potencial ilimitado. É por isso que ele se aproxima e se aposta lentamente da vida da Bev, e é assim que eles fundam a Beverly Fashion. Isso não é diretamente mencionado, mas apesar do nome dela estar na marca, o Tom é quem tinha um controle maior das decisões da empresa. Tom via a Bev como fraca. Bev fumava, roía as unhas e tinha um tique de esfregar os cotovelos, o que são claros sinais de ansiedade e insegurança. Tom via Bev como uma caça que precisava ser subjugada, convenientemente atraente e submissa. Bev se dobra para as vontades de Tom, anulando completamente seus próprios desejos. Eles se casam em 1981 e apenas dois amigos do Tom e somente uma amiga da Bev comparecem. Essa amiga é a Kai McCall, de quem Tom não gostava de jeito nenhum e chamava de feminista peituda, mas já já a gente fala dela. Tom era um homem agressivo e controlador, exatamente como Alvin era. Eu vou poupá-los, por enquanto, de me ouvirem tentar explicar o que é o complexo de Édipo dentro da teoria psicanalítica, mas de forma resumida, somos suscetíveis, sem sequer nos darmos conta, a repetir padrões de relações que marcaram profundamente a nossa infância. Isso não significa que esse processo seja inevitável, mas ajuda a entender por que, muitas vezes, pessoas acabam reconstruindo, na vida adulta, dinâmicas muito parecidas com aquelas que vivenciaram quando eram crianças. Quando você cresce em um lar onde esse tipo de dinâmica é normalizado, você pode entender que aquilo é o certo, é o usual e que não existe nada de errado, e aí acaba reproduzindo padrões que muitas vezes nem sequer percebe. Isso vale tanto para a vítima como para o abusador. O Tom, por exemplo, cresceu em um lar onde a mãe dele era muito agressiva. O pai se suicidou, então o Tom teve que assumir essa responsabilidade de criar os irmãos. E era ele quem respondia por todos os erros que eles cometiam. O Tom cresceu sendo espancado, humilhado e desvalorizado. Teoricamente, a Bev já teria vencido esse padrão, porque ela enfrentou o pai dela. A Bev sabia os padrões, sabia que era tóxico. Alvin não a controlava mais, só que ela perdeu a memória, né? Então, sem ela sequer se dar conta, ela reconstrói um medo que já havia enfrentado. É mencionado que o Tom entendia um pouco de psicologia e usava esse conhecimento para manipular a Bev. Eu queria chamar atenção para isso porque, infelizmente, existem pessoas que procuram estudar psicologia com a intenção de manipular outras pessoas. Eu não estou dizendo que isso seja comum, mas acontece. A intenção de quem está usando esse conhecimento importa. É perigoso em um nível. Na faculdade a gente aprende muita coisa, tem acesso a diversos materiais, a testes psicológicos, a gente faz estágio com paciente, muitas vezes criança, e acontece de ter pessoas exatamente como o Tom. Então eu só queria chamar atenção para esse fato, porque existe uma tendência de presumir que toda pessoa formada em psicologia é automaticamente sensata e ética, e não é bem assim não. Avançando para 1985, a Bev está casada com o Tom há 4 anos e agora ela se chama Beverly Hogan, o que eu me recuso a falar porque o Tom é um bosta.
A empresa ia muito bem, o Mike descreveu a Bev como a estilista mais procurada da área central dos Estados Unidos. Ela coordenava grandes desfiles e era uma figura pública o suficiente para que fosse uma preocupação se soubessem do fato de que ela vivia um relacionamento abusivo. Então houveram muitas vezes onde a Bev usou mangas compridas em dias quentes e óculos de sol em dias cinzentos. Falando da aparência, a Bev continuava linda, mas infelizmente uma boa quantidade das descrições que temos vem do Tom, que é um homem asqueroso que a via como um pedaço de carne. Então, pulando todas as descrições muito explícitas do corpo dela, a Bev tem cabelos ruivos escuros que agora caem em ondas até a cintura e aparentemente olhos verdes. A primeira coisa que a Bev faz depois de terminar a ligação com o Mike é ir fumar, e uma das coisas que o Tom mais detestava que a Bev fizesse era fumar. Ele achava que ela ficava feia quando fumava e é por isso que a proibiu de sequer tocar em um cigarro. A primeira vez que o Tom bateu na Bev foi justamente porque ela estava fumando quando ele disse para não fumar. Ele dava aulas repetidamente para ela e ainda assim ela não aprendia. Então o Tom fica absolutamente furioso, não apenas por ver a Bev fumando, mas também fazendo as malas para ir se encontrar com esse tal Mike. E assim, gente, a Bev era a maior fumante do grupo, mais até que o Rich. Ela fumava desde os 11 anos de idade e longe de mim defender o cigarro, por favor, tentem parar de fumar, se puderem. Mas essa é uma perda de autonomia tão grande para ela. E aí, de repente, as memórias dela estão voltando e ela se lembra do verão de 58, dos pais e do clube dos otários. É simplesmente muita coisa e ela só quer fumar um cigarro. E aí vem esse homem dizer que ela não pode fumar. E vocês lembram quem também achava inaceitável que a Bev fumasse? Então o Tom vai para cima dela e essa é a primeira vez que a Bev segura o cinto e não deixa ele bater nela. Agora vejam bem, a Bev tinha uma postura de submissão em relação ao Tom, mas aquela garota explosiva que uma vez virou pro Bill e disse que ele podia só acenar porque pelo menos a cabeça dele não gaguejava, às vezes aparecia. Ao longo de todo o relacionamento deles, a Bev tinha esses lapsos que faziam o Tom vê-la de forma diferente, como em grandes desfiles que ela organizava. Nessas ocasiões, a Bev parecia autoritária, corajosa e competitiva. O seu rosto ficava diferente e isso assustava o Tom, porque essa era uma Bev diferente. Nesse dia, a Bev segurou o cinto e não deixou o Tom bater nela. A Bev que a gente conhece, aquela que atirou uma bilha de prata em um palhaço dimensional quando tinha 11 anos, jamais deixaria alguém tratá-la assim. Então ela sai de casa e não olha mais para trás. A primeira pessoa para quem ela liga é a Kai, que é aquela única amiga que foi ao casamento dela, lembram? Kai e Bev trabalharam juntas como estilistas, mas a Kai tinha deixado os modelos para trás após seus livros com temática feministas fazerem sucesso. O fato de Kai ser feminista é um dos motivos pelos quais Tom não gostava dela. Ele achava que a Kai colocava ideias na cabeça da Bev. Ela é a única amiga que a Bev tem e provavelmente a única pessoa que sabia que a Bev estava em um relacionamento abusivo. A Kai vinha falando há muito tempo para Bev deixar o Tom, então ela fica super feliz em receber a ligação da Bev dizendo que estava indo embora. Inclusive, é ela quem ajuda a Bev a ir para Derry. O que acontece é que, obviamente, o Tom fica furioso com a fuga da Bev e ele sabe que a única amiga da Bev é a Kai. Então ele vai até a casa da Kai e dá uma surra nela, tipo uma surra de verdade. Eu não me lembro da última vez que eu li uma cena de violência doméstica tão crua, tão amarga quanto essa. Eu acho que ela é particularmente difícil de ler, porque tudo que a Kai fez foi ajudar a amiga. Ela tá na casa dela e o Tom invade o espaço dela, onde ela se sente segura e começa a agredir ela. E é de uma violência tão grande, tão explícita, e fica muito uma sensação de impunidade, porque o que acontece é que o Tom vai pra Derry e ele é assassinado pela Coisa, de forma muito abrupta, e é isso, a participação dele encerra na história. De um ponto de vista estrutural, será que precisava mesmo ter uma cena inteira dele espancando uma mulher só para ele morrer logo depois? Escrever a arte de cortar palavras, já dizia Carlos Drummond. A Kai também nunca mais é citada, então ela só levou uma surra de forma muito gratuita e depois some do livro. Durante a reunião no Jade, da mesma forma que o pai da Bev não foi capaz de ver o sangue no banheiro, a dona do Jade do Oriente não é capaz de ver as criaturas que saem dos biscoitos da sorte. O Bill diz para todo mundo se sentar e agir como se tudo estivesse normal. E a Bev é quem melhor consegue fingir isso, sorrindo com naturalidade. O Bill nota isso e pensa sobre o quanto a Bev é corajosa, o que eu não nego esse fato, a Bev realmente é corajosa, mas eu acho que para ela é tão fácil fingir justamente porque ela tem feito isso nos últimos 4 anos. Ela tem prática em fingir que está tudo bem.
Inclusive, o que sai do biscoito da Bev é sangue. Esse é um medo que a Bev tem e tá tudo muito associado a essa ideia de crescimento e feminilidade, que tem sido um problema na vida dela, seja sendo vista com rejeição, o seu pai, que passa a agir como se sentisse nojo dela e a faz sentir culpa por crescer, ou um medo presente ao longo da vida em que o corpo dela continua sendo constantemente controlado, desejado e objetificado e tratado como algo que pertence aos outros. Um detalhe interessante é que no filme, uma das coisas que saem do biscoito da Bev é um bebê, um feto, uma coisa, uma amálgama de bebê e inseto, sei lá. O que nos leva a falar do problema da gravidez, porque a Bev contou a todos os perdedores que ela é casada com um homem maravilhoso. Bill, inclusive, fica um pouco enciumado enquanto recupera suas memórias, mas também curioso para ouvir mais sobre esse homem. Em algum momento, eles entram no assunto sobre o fato de nenhum deles poder ter filhos, e a Bev conta que o Tom queria ter filhos, mas que eles não conseguiram engravidar, e aí ela começou a fazer exames para ver se não tinha nenhum problema. A Bev nunca fala, mas o Bill entende, ali nas entrelinhas, que o Tom imediatamente deve ter presumido que a culpa era da Bev. Afinal, que tipo de homem ele seria se não conseguisse gerar filhos? No fim, ele meio que tá certo, porque a Bev realmente não podia engravidar, mas só essa cena já funciona como uma grande bandeira vermelha que deixa o Bill ligeiramente desconfiado. Bev e Rich também têm algumas trocas de provocação, como costumavam fazer na infância, o que é bonitinho também. No geral, ela é muito bem recebida entre os amigos e continua sendo extremamente respeitada por eles, e reconhecem que ela se tornou uma mulher bonita, mas em nenhum momento a objetificam. O local para onde a Bev vai atrás de recuperar suas memórias é a sua antiga casa, onde ela toca a campainha da residência intitulada como Marsh, na caixa dos correios, apenas para ser atendida por uma velha senhora que informa que Alvin Marsh morreu há alguns anos. Até então a Bev não sabia disso, ela genuinamente estava disposta a rever o pai, não sei porquê, mas ela vai até lá para isso. E nisso ela olha de novo para a etiqueta da residência e percebe que na verdade estava escrito Cast. A senhora chama a Bev para tomar um chazinho e a Bev aceita, e aí elas conversam um pouquinho de forma bem casual, até que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, se é que já não estavam. O chá tem cor de cocô, a senhora está se decompondo na frente da Bev, e quando a Bev percebe, toda a casa se transformou num pesadelo que parece saído direto da cabeça de Nicoletta Secoli. Basicamente, a casa se transforma em uma casa de doces e a senhora performa como a bruxa de João e Maria, mas também se transforma no pai da Bev, falando todas aquelas coisas sobre comer a Bev e comer a Bev. Falando de psicanálise, tem muitos autores que eu poderia usar para analisar essa cena, mas eu vou usar o Roberto da Mata, que não é psicanalista e nem psicólogo, aliás. Ele é um antropólogo que escreveu o livro O que faz o Brasil, Brasil. O capítulo sobre comidas e mulheres se comunica bastante com essa cena. Tá certo que ele vai se aprofundar na concepção brasileira da mulher comida, mas eu acho o pensamento do Roberto muito bom porque o que ele diz é universalmente presente na vivência da mulher. Roberto elabora como comidas e mulheres aparecem frequentemente associadas simbolicamente. Ambas são colocadas em lugares socialmente construídos de cuidado, hospitalidade, reprodução social e prazer. Uma mulher pode ser elogiada como gostosa, cheirosa, saborosa, farta, de dar água na boca e encher os olhos. E a comida é comida, absorvida, possuída. Mas, na verdade, basta trocar essa mulher por comida e você não tem alteração no sentido das frases. A comida é gostosa e a mulher é comida. Bev encarna essa metáfora com perfeição ao ter um medo profundamente internalizado de ser comida e será comida, onde a bruxa quer cozinhá-la e o pai quer devorá-la. Não é muito diferente do Rich, lembra? Quando eu uso a teoria kleiniana para exemplificar a angústia de aniquilação literal e figurada, mas o medo do Rich vinha de uma sensação de desmoronar, de ser uma farsa e ser exposto por isso. A Bev, no entanto, tem os seus medos diretamente ligados à sexualidade e ao próprio corpo. O medo dela não é apenas morrer, mas de ser consumida, possuída e deixar de pertencer a si mesma, e esse é um medo que acompanha a Bev desde a infância. Quando eles chegam em Del e os perdedores começam a ter um eco do que eles viveram em 58. As memórias não voltam imediatamente, então eles começam a passar por uma série de ações para conseguirem relembrar. Eles visitam lugares significativos, o Bill recupera a Silver, o Ben faz um novo cartão na biblioteca, o Rich volta a usar óculos, o Ed sente uma dor insuportável no braço e a Bev dorme com o Bill. O que eu vou defender dizendo que isso é importante para a personagem porque é um ato de autonomia do próprio corpo, algo que a Bev não teve ao longo da vida.
É importante que ela tenha esse direito de dormir com quem ela quiser, no momento em que quiser e que, principalmente, seja alguém que respeite o consentimento dela. A Bev parecia saber que o Bill era escritor, assim como todos os outros perdedores. O Tom já tinha até lido um dos livros dele, e a Bev se lembrava do Bill como um garoto com uma gagueira bem forte, que tinha sido namorado dela, mas eles nem tinham idade suficiente para isso. Em Del, eles têm esse reencontro, ficam juntos, mas estão mais para ecos do que eles viveram na infância que ressurgem e nem duram muito, porque o Bill realmente ama a Audra e o relacionamento deles volta ao campo da amizade. Na luta final contra a Coisa, a Bev fica com o papel de cuidar do Ed em seus últimos suspiros e da esposa do Bill, que foi capturada pela Coisa. Após isso, eles saem dos esgotos e é isso, pessoal. No final do livro, a Bev aceita ir passar um tempo com o Ben em Nebraska. Ambos vão se esquecer de tudo que houve com a Coisa, mas vão conseguir se lembrar que eram amigos de infância, que se reencontraram e talvez até se lembrem daquele velho haikai que o Ben escreveu quando ainda era um garotinho apaixonado. E eu acho que é isso, pessoal. Eu coloquei a Bev como o coração do grupo. Então a Bev, por ser mulher, se sentia mais confortável para dizer coisas mais sentimentais e abraçar os amigos, ser mais cuidadosa. Pra vocês verem que até pro Rich dar um abraço no Bill quando ele tava chorando pela perda do irmão, ele tenta olhar pros dois lados. Então ela acaba ocupando esse lugar de maior sensibilidade e é por isso que ela é o coração do Clube dos Otários. Foi isso, pessoal. Muito obrigada a quem me ouviu falar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.